Olá, queridos irmãos, graça e a paz. Estamos juntos aqui novamente para o nosso Pão da Vinha. E ontem nós começamos uma jornada junto com Jesus, quando ele, depois de um êxito imenso e após muitos milagres e coisas extraordinárias acontecendo, ele para tudo e de uma maneira meio que inesperada e estranha, deixando todas aquelas multidões que o seguiam em todo aquele enorme êxito ministerial, e ele diz para os discípulos: vamos para outro lado, vamos para outra margem, aqui no capítulo 8, no verso 18. E agora, depois daquela experiência de instabilidade no barco, de tempestade, enquanto Jesus dormia, finalmente no verso 28 eles chegam à outra margem. E a Bíblia diz: tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse dos seus termos. Que coisa interessante. Primeira questão fundamental aqui: qual que é o êxito que nós temos para fruto ministerial, para êxito, para influência? Qual é o critério que nós usamos? Não é de números, não é de quantidade de pessoas, não é de quantos membros, quantos visitantes, quantas células, quantas igrejas, quantas pregações, quantos milhões, quantas cadeiras no prédio. E aqui Jesus, como que de uma maneira, como ele fazia sempre, para quebrar as pernas desses critérios engessadinhos humanos, ele de repente para o ministério dele naquela margem. Como eu disse, se você puder dar uma retrocedida nos capítulos anteriores, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, de milagres, de sinais, de prodígios, de evidências da bênção de Deus. E uma das principais aqui, que realmente é uma evidência de bênção, é a multidão que acorria para ouvir Jesus, para receber de Jesus, para seguir Jesus, centenas de discípulos que serviam a Jesus, e certamente as pessoas que ofertavam e abençoavam o ministério de Jesus financeiramente. E, não obstante todo esse êxito, ele diz em outras palavras: vamos parar tudo, vamos para o outro lado. Espera lá, mas sem planejamento, não vai deixar ninguém aqui para cuidar desse povo todo. E para onde esse povo vai? E essas cruzadas aí com milhares de pessoas que nós estamos tendo todos os dias, e esse sucesso extraordinário, essa influência crescente que o nosso ministério está tendo. Pois é, Jesus deixa toda essa estabilidade, põe os discípulos dentro de um barco instável, eles passam por uma tremenda tempestade enquanto Jesus dorme, e finalmente eles chegam na bendita margem do outro lado. E o que tem do outro lado? Você tem alguns textos paralelos, o endemoniado de Gadareno, e no texto de Mateus você vê dois endemoniados aqui em Gadara. E o que eles veem? Eles trocam, na verdade, aquela multidão enorme por dois endemoniados. O que esses dois caras tinham para dar para o ministério de Jesus? Qual contribuição financeira? Cadê as multidões, os milhares de pessoas? Cadê a influência deles? Eles eram filhos de alguém importante?
eles tinham algum dinheiro, tinham algum nome. A Bíblia não dá nem nome. Quando a Bíblia não dá nome para alguém, é porque a coisa não é importante. E esses dois rapazes aqui, eles são libertos, eles são abençoados por Jesus e não tem nenhuma contrapartida, eles não dão nada em troca. Aliás, se você lê os textos paralelos, esse endemoniado gadareno pede para Jesus: deixa eu te seguir. Jesus fala: não, nem me seguir você vai. Em outras palavras, nem ser discípulo meu, assim, de perto, de viajar junto, de caminhar junto, você vai ser. Pera lá, mas não estou entendendo nada. O que Jesus parou então, aquelas cruzadas, aquele êxito extraordinário, estrondoso, aquela influência crescendo do outro lado, para vir fazer coisa que judeu abomina, mexer com porco, com sepulcro, com demônio e com gente nua? Para quê? Qual que é o propósito? Qual que é o grande efeito? Eu imagino, né, depois, quando a cidade inteira próxima chega e pede para Jesus: ó, nem entra aqui, nós não queremos saber do Senhor, vai embora, porque nós estamos aqui horrorizados, nós estamos morrendo de medo do Senhor. Então, ó, cai fora, não entra, não queremos, não toca, não vem, não prega, nem entre nos nossos termos, nas divisas aqui da cidade. Espera lá, alguém pode questionar: que êxito foi esse de Jesus ter ido lá para o outro lado, deixando todas as coisas abençoadas, numerosas, multiplicadas, frutíferas, com amplo apoio financeiro, para vir fazer algo completamente sem efeito nenhum, num lugar inóspito, meio desértico? Eu imagino os discípulos, depois de ter passado por tudo, e Jesus finalmente: tá bom, terminamos a obra aqui, podemos voltar lá para o lado de lá, de onde nós viemos. Alguém podia pensar: mas o que a gente veio fazer aqui? Qual que é o propósito de Deus conosco nesse lugar? Sabe, quando nós fomos para Portugal inicialmente, nós estávamos vindo de uma experiência de crescimento explosivo. A nossa igreja, na época, com a experiência que a gente, conduzidos por Deus, tinha praticado, de pioneiros da prática da visão de células no Brasil, de 84 a 88, e depois, finalmente, quando isso foi estabelecido na estrutura da igreja, de 88 a 92, a nossa igreja cresceu de 350 para mais ou menos 4.000 membros. Foi um pequeno avivamento que nós experimentamos naquele lugar, foi glorioso. Mensalmente nós batizávamos 140 pessoas. E aí, no final de 94, Deus me dá uma palavra que eu deveria ir para Portugal. Em Portugal, chegando lá, era a época em que a Igreja Universal estava querendo comprar alguns dos principais prédios. Aquele pastor destrambelhado no Brasil chutou a santa. O bispo da Universal em Portugal se chamava Marcelo. E foi muito difícil o nosso tempo inicialmente ali em Portugal. Ninguém convertia, ninguém vinha, muito preconceito português contra as seitas brasileiras. E foi muito árduo, foi muito árduo. E muitas vezes eu perguntava: Senhor, por que o Senhor nos tirou de lá? Daquele sucesso todo, daquela influência crescente, daquela estrondosa experiência poderosa de conversões em massa, de batismos em massa, de treinamento de milhares de líderes, daquele mover de Deus. O Senhor me colocou aqui, eu me sentia um elefante dentro de uma caixa de fósforo. E, sabe, tudo isso serviu de base para Deus nos moldar, nos preparar para aquilo que Ele tinha para nós nos anos seguintes. Então, cuidado para não engessar as percepções das coisas que acontecem na sua vida sob a ótica apenas numérica. E uma coisa muito comum entre nós, porque nós amamos isso e é bíblico, normalmente a regra geral é essa mesmo, que a igreja cresce, a igreja multiplica, Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então todos é muita gente em cada cidade, em cada país. Então nós queremos crescer mesmo, e esse é o normal. Mas sabe, muitas vezes, quando nós não experimentamos crescimento no primeiro momento, às vezes Deus está ajustando métodos, visão, prática, prioridade, estilo, liderança. Deus está
produzindo um depósito espiritual mais consistente na sua vida, te levando a ter mais peso espiritual, mais autoridade no reino do Espírito, enfim. Então, cuidado para não engessar e não ser alguém também que faz avaliação sobre a vida das pessoas, sempre baseado nesse critério de números, ou no critério de êxito, de influência, de grandeza, de dinheiro, de recurso. E porque o critério de Jesus aqui foi levar os discípulos para o outro lado, experimentando muitas adversidades e muitas instabilidades, insegurança, levando-os a aprender a depender do Senhor, mesmo quando Jesus dormia, a exercer fé, mesmo quando Jesus não estava conscientemente presente. Ele diz a eles: homens de pequena fé, quando é que vocês vão aprender? E agora, o grande ministério de Jesus, Jesus pega aquela estrutura imensa, ele mais 12 discípulos, 13 pessoas, para ir cuidar de um endemoniado nu, pelado, no cemitério, e com capeta e com demônio até o último fio de cabelo, e o menino é liberto, e depois Jesus nem quer que esse rapaz o siga, e a cidade o rejeita. Que êxito é esse? Pois é, o êxito aqui é obedecer a Deus sem ver evidências. É obedecer ao Espírito, de acordo com a direção que o Senhor conduz. É permitir que Deus gere dentro de nós, às vezes, o fruto que não é visto exteriormente, em número, em quantidade, em relatório, em visita, em visitante, em célula multiplicada. E sabe, eu costumo dizer isso: eu não confio em ninguém que não manca. Eu não confio em ninguém que nunca teve fracasso. E bendito fracasso. Jesus, em outras palavras, está ensinando os discípulos a simplesmente depender de Deus, não ser dependente de critérios que às vezes são paralisantes, ou critérios bitolados de êxito, quando na verdade Deus está querendo produzir algo muito maior. E que a gente possa seguir o Senhor para o outro lado, mesmo que o outro lado tire os nossos pés da segurança, da previsibilidade do solo, do chão firme, nos coloque sobre um chão movediço, de um barco cheio de tempestade, que a gente não saiba exatamente onde esse barco vai nos levar, e principalmente quando Deus nos leva a chegar no nosso destino, você não se surpreender com aqueles para quem o Senhor te enviou. E uma coisa mais linda, né? uma frase bonita que eu quero deixar para terminar esse tempo nosso, é que não importa o que está acontecendo na sua vida, a pergunta certa é: eu estou seguindo a Jesus? Se eu estou seguindo a Jesus, você está no barco certo, você está na direção certa, você está na convicção certa, você está debaixo da bênção e da vontade perfeita de Deus. Siga em frente, porque Ele vai honrar você em algum momento. Então, o tempo ali dos gadarenos e o tempo da rejeição daquela cidade ainda não era o fim da história. Espere mais tempo para contar a sua biografia, para contar a sua história para alguém, ou para fazer uma avaliação mais perfeita, mais plena. O meio do processo, o meio do ministério, o meio da jornada, ainda não conta tudo. Recebo o meu carinhoso abraço aqui, diretamente dessa cidade maravilhosa de Lima. Estamos no encontro de pastores aqui da região do Peru. Que Deus abençoe a todos. Recebe o meu carinhoso, afetuoso abraço.